O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor hoje nos dá a alegria de poder rezar, praticamente dizendo que somos felizes e Deus escuta a nossa oração. Veja que interessante o texto do Atos dos Apóstolos, que fala da comunidade nascente. Os sumos sacerdotes estão presos, né, juntamente com todo o sinédrio, presos numa realidade chamada ira, medo. Medo por quê? Porque os discípulos estão fazendo com que muitas pessoas comecem a seguir Jesus Cristo. Temos que entender que naquele tempo, eles não falavam de nosso Senhor Jesus Cristo, esse povo que estava ali vivendo esse momento. Os discípulos, sim, é o nosso Senhor, é o Mestre, é aquele que vocês crucificaram, mas que ressuscitou. Então, aquela comunidade, quando observa uma realidade de uma movimentação, uma realidade que vai trazer para aquela sociedade algo diferenciado, o que eles fazem? Tentam abafar. Isso, desde aquele tempo até hoje. Quando se vem uma realidade que vai mudar o contexto e vai fazer com que a pessoa tenha que pensar mais, vai ter que fazer com que a pessoa coloque aí os neurônios para funcionar, os sábios aceitam e os ignorantes abafam. Essa é a parte interessante, né? A ignorância é o grande verme da sociedade, porque ela abafa tudo, né? A gente vai chamar que a ignorância é o abafador do senso comum. Por quê? Porque botando medo faz com que as pessoas não vivam a verdade e não reflitam, mas fiquem presas numa ação, vamos dizer assim, pobre, mesquinha. Agora, aquele que anuncia não pode ter medo. Por isso que os discípulos não tinham medo. Eles se colocavam à frente. Não está dizendo que eles afrontavam no sentido de serem anarquistas, não. Eles anunciavam a verdade. E a verdade trazia para aquele povo a libertação, porque eles não agiam por vontade humana, mas pela ação do Espírito Santo neles. Então, são inteligentes. Essa é a parte importante. E nós também temos o Espírito Santo. Temos que agir pela ação do Espírito Santo e não deixar com que as realidades do pecado ou dessa realidade de medo abafe esse nosso anunciar, abafe esse nosso estar com o Senhor. Por isso que a gente olhando para as ações, o que o próprio apóstolo fala?
para Israel antigo. Ele falou: olha, vocês têm que se converter, vocês têm que pedir perdão dos pecados. Olha para tudo o que está acontecendo, muda de vida. Se nós olharmos hoje, tudo aquilo que nós estamos vivendo, irmãos e irmãs, né? Nos dá medo, sim. Nos provoca realidades tristes, sim. Mas quais são as realidades de Deus em meio? O que o Senhor nos quer falar? Quais são as ações que são importantes para o bem comum? Dizia na missa de terça-feira, falava de uma ação interessante, que um pecado maior é a gente olhar somente para o tá bom para mim. Se eu olho só o tá bom para mim, eu vou esquecer o outro. Ou aquilo lá, se tá bom para mim, tá bom para todo mundo. Não é bem por aí. Porque às vezes o que tá bom para mim pode não estar tão bom para ti. Mas precisamos achar o denominador comum. Os apóstolos nos dizem que nós temos que ter essa coragem de olhar para a realidade atual e ouvir o que Deus quer dizer. Então não é só o materialismo voltado somente para o egocentrismo, para o eu, mas é para o nós. Temos que fazer tudo por amor. Essa é a ação que Deus nos ajuda a rezar nos tempos atuais. Então, como os apóstolos, ter aquela ação, sermos verdadeiramente apóstolos, testemunhas no Espírito Santo de uma nova era de vida, um novo tempo, uma nova humanidade. Olhar para tudo isso, hoje até meditava sobre essa ação. Tudo isso está acontecendo. Triste. Olhar também para a Mãe Terra, para todo o clima que está acontecendo. Às vezes a gente olha uma catástrofe e olha para a ação natural e vê, olha, a gente está conseguindo ver ações que outrora não enxergávamos, ações que outrora não fazíamos tanto. Quantas pessoas estão sendo solidárias, quantas pessoas estão arriscando a sua vida para salvar vidas, para dar um pouquinho de conforto para aquele que perdeu todo o conforto. Que essas ações não sejam somente para esse tempo, mas seja agora o nosso modo de viver, o nosso modo de amar. A gente não pode voltar, né, retroceder. Temos que avançar. Então, se estamos evoluindo, temos que crescer mais. A gente não está sonhando, rezando juntos para uma cura. Não basta só ter cura. Tem que continuar curado. O Papa falava uma ação muito forte. Não adianta eu querer viver saudável num mundo doente, numa esfera doente. Eu tenho que saber curar todas as coisas. Curar todas as coisas, a começar pela realidade do estar em meio a nós. Deixar Deus agir no nosso coração. A outra ação bonita é como coloca o texto: bendirei o Senhor em todo o tempo. Então lembrar que a oração, que a busca da cura não é só para esse tempo, é para todo sempre. Amar o irmão não é só para esse tempo, ajudar o irmão não é só para esse tempo, é para todo sempre. Então bendirei o Senhor, porque esta forma será o nosso grande louvor a Deus. Porque o Senhor enviou o seu Filho. O texto do Evangelho já diz, Ele enviou o seu Filho, porque amou. A gente fala dessa realidade, se a gente olhar, é tempo de contemplar o crucifixo, mas é tempo também de olhar para aquela coluna de luz, e dizer, Deus amou tanto que fez oferta, e a oferta se fez vida, e a vida é luz, e luz que permanece nos nossos corações a iluminar e a nos fazer luzeiros. Então, eu e você somos pessoas desta luz, e temos que levar essa alegria de Deus. E a cura procede desta ação, da luz que é amor, na alegria que é comunidade. Então, olhando para toda essa realidade, nós temos que buscar ser fonte de vida, não fonte de morte. Rezar pela vida, proclamar a vida. Veja que amanhã será discutida uma realidade de morte no nosso país. Que possamos rezar e sermos promotores de vida. Essa é a ação importante, sermos pessoas sérias,
pessoas que provocam vidas e não proclamam mortes. A morte o mundo já nos deu. Deus não é o Senhor da morte. A morte é inaugurada pelo homem. Deus é o Senhor da vida. E aquele que vive em Deus, em Cristo, tem a vida. Aquele que rejeita o Filho, rejeita as obras de Deus. Aquele que recebe a vida, permanece em Deus. E Deus permanece com ele. Que hoje a gente possa olhar para toda essa realidade e dizer: Senhor, nos ensine a viver a vida. Hoje rezamos os nossos irmãos falecidos. Rezar os irmãos falecidos não é rezar morte não, meus irmãos. Não é rezar a perda, mas é rezar o encontro e a certeza de toda a vida. A certeza daquele que venceu a morte por nós e deu a vida aos nossos irmãos, e no céu eles contemplam a face de Deus e intercedem por nós. Porque senão não teria sentido rezarmos a Eucaristia. O Senhor nos deu a vida. Hoje também celebramos a vida dos nossos irmãos que fazem aniversários de casamento, 25 anos, os outros irmãos que pedem pelas suas bodas. Olha que ação tão bonita, que a Viviane, que o Ayrton possam renovar o seu amor, que essa Eucaristia seja para eles fonte de vida nova, renovação espiritual, que o seu Paulo e a Dona Imaculada possa exultar de júbilo em nosso Deus pelo seu matrimônio, que os nossos irmãos, o seu Jorge, o seu Eduardo, possam ter a alegria da vida, e essa é a certeza de tudo aquilo que estamos celebrando. Que Deus os abençoe. Hoje é a memória facultativa de São Jorge. São Jorge, ele é representado na Igreja Oriental e na nossa igreja também, sobre aquele que enfia a lança na visão do mal representada no dragão. É aquele que vence o mal pela força da lança, que é representação da ação de Deus, força de Deus. Que a gente também possa pedir hoje a São Jorge, que no nosso país, às vezes a gente não consegue rezar a São Jorge pelas tantas adversidades que lhe são apresentadas. São Jorge, que ele possa nos dar essa alegria de vencer o mal em nome de Deus. Que São Jorge interceda por nós, que São Jorge interceda pelos nossos irmãos que estão fazendo aniversário de casamento, todos aqueles que precisam de saúde e de paz. Que São Jorge vença o mal da enfermidade e nos traga a certeza que é Cristo, a alegria de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.